pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Lira. Opa pessoal, tudo bom? Me chamo Faruk. E a gente apresenta hoje o Infomigrante Curitiba, uma plataforma de informação para todos os migrantes que queiram viver aqui na capital paranaense. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Pode se apresentar, por favor? Oi, bom dia, obrigada por el convite. Eu sou Roquimilis Basante Palomo, refugiada venezuelana aqui no Brasil. Buen día, mi nombre es Pablo Márquez, refugiado, migrante de Venezuela. Há quanto tempo que vocês estão aqui em Curitiba? Eu e minha família tem 8 anos já, quase 8 anos. Eu tenho já 9 anos aqui já. E quando vocês chegaram, a gente estava conversando nos bastidores, vocês integraram a Irmandade, correto? Isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a Irmandade para apresentar para outras pessoas também que estejam pensando em vir viver em Curitiba, já para procurar um apoio, né? Olha, que tanta história. Por mi parte, eu morei um ano em Roraima. A gente conheceu a realidade dos migrantes em Roraima muito distinta da que está aqui no Curitiba. Migrante em Roraima tem muita dificuldade, muita, com respecto ao trabalho, los estudios. No existe poder estudiar. O sea, es muy difícil, la gente procura más sobrevivir con lo poco que gana. Una diaria ya en la parte de Boavista, Roraima, son 50 reais. Una persona trabajando 50 reais, lo menos que piensa es poder hacer un curso o estudiar, ¿sabes? Y olhando esa necesidad que tenía tanto entre las ruas, tantas personas necesitadas, la gente conoció la necesidad permanente de los migrantes. Como una persona llega sin saber nada, sin saber idioma, sin saber la gastronomía, es muy distinta a la de Venezuela, tiene muchas dificultades. Y ahí empezó aquella chispa a ver la necesidad de un migrante cuando llega a otro país. La gente tuvo mucha dificultad con respecto a la inserción del idioma. Como você vem a outro país sem conhecer, sem poder falar, só com uma mala de 10 quilos. Não é fácil. Por exemplo, eu conheci a Romili com o processo de interiorização. A gente morou em el mesmo estado, lá em Venezuela. Fizemos faculdade juntos, na mesma faculdade, passamos 5 anos e não conhecia ela. Tudo. Que coincidência. Muito. Papá Deus tem papel fundamental en nuestra historia. A gente, cuando empezó el proceso de interiorización, la gente se conoció en un abrigo. La gente empezó un proceso de interiorización. Él olió lo mismo que yo, esas necesidades en Boavista. Y fue una casualidad tan grande que ni pasaba por la mente conocerla. Ella pasaba perto de mi casa, casi que todos los días y nunca nos conocimos. Hicimos facultad de 5 años direito allá y la gente ni se conocía. Aquí fue que vino Papá Dios a unirnos y empezó una nueva historia, como quien fala, Foi uma coisa que cada vez que eu falo da história de construção da Irmandade, é Deus que está por em meio, sabe? Ele sempre está guiando porque é um milagre tras outro e é assim como quando você está formando um quebra-cabeça. Então, cada peça vai de acordo ao momento justo que precisa para dar forma. Então, a gente, por exemplo, eu com minha família saí por persecução política. Entramos no Brasil por Pacaraima, que é a conexão da Venezuela com o Brasil. Lá tem quase que a diário entrando mais de 1.000 pessoas. Disminuye a 700, 400, después 1.200, 1.500. Entonces así ha sido una constante desde el mediados 2017 e inicio 2018 fue donde abombó esa trayectoria do venezolano para no Brasil. Aí eu cheguei a Roraima a morar na rua com minha família. Glória a Deus, uma senhora brasileira, Mãe Joyce, que ela para mim é Mãe Joyce. E o pai Vladimir, ele acolheram a nós. E aí, como fala Pablo, em esse mesmo transitar de não saber o idioma, de não saber onde queda cada coisa,
como você acessar a saúde, educação, Sacar justiça, documento. tirar documentação, fazer tua regularização, a gente caminhava horas e horas para poder fazer um processo de regularização migratória para poder estar no Brasil formalmente. Aí empezamos a conhecer como funcionava todo e conhecimos um projeto maravilhoso que se chama Operação Acolhida. Operação Acolhida é um projeto do governo federal que é implementado por la Força Tarefa y organizaciones de cooperación internacional como la OIM, ACNUR, PADF y también organizaciones da sociedad civil con abrangência en el mundo. Entonces, ahí Operación Acolhida se encarga de regularización migratoria, todo lo que es fornecer documentación a las personas. Ten dos espacios, uno en Pacaraima y otro en Boa Vista. En el de Boa Vista se encargan en los dos espacios de menores desacompañados, mães solteras con crianza, todo lo que es el proceso de regularización, saúde, justicia, ¿sabe? Todo eso ahí es un proyecto macro que no existe en el mundo, o sea, es una cosa maravillosa que el gobierno federal en aquel momento entre el 2017 y 2018 eles colocaram porque se você sabe, Boa Vista é um espaço muito pequeno, uma cidade muito pequena. Eu acho que é a única que eu acho que é pequena do Brasil. Então, a chegada dessa diáspora venezuelana abombou tudo, porque não estava preparado para isso. Então, o governo fez Operação Acolhida. Então, nesse processo de estar en la rúa, de ser acolhido por aquella moza y cada uno de nosotros en el 2018 procurando avanzar con nuestra familia, descubrimos Operación Acolhida de un jeito y de otro jeito. Ahí fuimos colocados en uno de los abrigos para poder optar a ese proceso de interiorización que es un voo de la Fuerza Tarefa, de la Fuerza Aérea Brasilera, con apoyo da cooperación internacional, para ser llevado a otro estado do Brasil, a donde los migrantes venezolanos puedan iniciar una nueva vida. Entonces, a gente, se eu conto para vocês cada milagre, vocês não vão acreditar. Mas desses milagres é que a gente foi colocado en el último voo que venía do Roraima para Curitiba. En diciembre. 20 de diciembre. 20 de diciembre. Então, você acredita no espírito da Navidad? Pois eu acho que será nosso presente do espírito da Navidade, do Natal. O espírito do Natal estava dando esse presente. Então, em esse abrigo que você tinha que permanecer para poder ser interiorizado, porque Operação Acolhida tem 4 processos de interiorização. Vaga de emprego, ou seja, uma empresa te contrata e eles te trazem asegurando todos los beneficios que deben ser contemplados en la ley del trabajo, más otros beneficios para tu integración. También hay por reunificación familiar, que es que un familiar que tú tengas aquí que ya haya llegado y esté estable te reciba. Por reunificación social, que es un amigo, un parcero que se asuma la responsabilidad de resguardarte por 3 meses mientras te integras totalmente. Y otro abrigo, si es que una organización tiene una casa de pasaje, una casa de acolhida, eles te recibem. Qual que você acredita que é o principal problema, preconceito que o migrante pode passar no Brasil, né? O migrante. Eu acho que é o idioma. O idioma? O primeiro preconceito Acolhimento que... tem, Isso. desde o primeiro momento. É que sim, a gente ha vivido... Eu posso falar que hemos vivido situações ruins, mas é muito pouco aqui no Curitiba. Se vamos falar de Curitiba, especificamente, é pouco. O nível de preconceito, xenofobia, exclusão, é muito pouco. É o caráter próprio de individual das pessoas, não é de uma população como tal. E quais, problemas
comuns vocês passaram no Brasil, na questão de, pô, eu tô no carro, uma rua tá trancada, fala a notícia em português, vocês acabaram não entendendo a notícia, foram na rua, teve alguma Como situação? se integrar no dia a dia, né? Exatamente, teve alguma situação? Bueno, por mi parte, allá en Boavista, sin conocer nada del idioma, prácticamente pasé hasta por trabalho escravo. Eu soy de profesión soldador, eu sei muito de soldadura, eles falam que é MacGyver. Ele é o MacGyver da organização. Sim. Eu consegui um trabalho allá com um moço, fizemos todo um marracão, toda a semana, eu pago para você a próxima semana, eu pago para você, ficamos um mês nesse plan. Fez todo o trabalho e o cara nunca aparecia. Ele se aproveitou dessa ocasião pela necessidade que eu tinha. Papá Dios nos pone en cada momento. Ese fue el momento, como quien fala, o más difícil que he tenido en Brasil. Todo un mes trabajando, iba desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche trabajando sin recibir un pagamento. Tenía que pagar un aluguel. Cuando você está en Boavista, tem muitas historias, y particularmente minha, que cuando você está reuniendo 100 reais, que ya tiene los 100 reais completos, se va el gas. Chega a factura del agua, de la energía. Nossa, é difícil. Você recibir um pouco de pagamento para todo o que trabalha. Eu tenho uma filha doente que tem uma doença especial chamada linfedema congênito. E eu não podia ter nenhum trabalho registrado porque era permanente que a gente ficava em muitas disciplinas médicas. Eu cheguei aqui a Brasil foi por minha filha, procurando saúde para minha filha. A gente recorria em bicicleta muitos quilômetros, 8, 10 quilômetros. Eu colocava a minha filha, tenho 2 filhos, uma de 7 e uma de 8. Conseguimos comprar uma bicicleta 50 e aí lembro eu. Nossa, sempre lembro essa senhora que me deu essa bicicleta. Recorríamos muito, muito. E chegaram puestos de SUS, onde uma pessoa não sabe como comunicar-se. Essa é uma barreira muito importante. Una doencia que ningún médico conocía porque era una doencia rara. Y el médico falaban cosas que el mejor amigo de uno cuando es migrante es Google. La dificultad de no conocer Google en toda su capacidad, todas las ventajas que tiene, ahí empieza el desafío. Ahí empiezas a investigar, a conocer, a traducir cada palabra, cada emoción. Ese empréstame que você fala, essa era uma bofetada de la minha mãe quando eu falava empréstame em espanhol. Isso não se fala. Nossa Senhora. É raro. É raro. É préstame. Pablo, você falou uma coisa que eu acho muito importante para todo migrante que venha para cá, para o Brasil, que é a questão do salário. Não é porque você veio de outro país, você conseguiu um trabalho que você não tem o direito de receber. Você é um trabalhador e lá no final do mês ou no começo do mês tem que ter o seu salário. Na nossa plataforma a gente vai colocar uma base de dados das profissões mais comuns, né? Do balconista de caixa ao advogado, porque é um direito que o migrante tem que saber do valor que ele tem naquele cargo por receber no Brasil, né? Porque assim, o que acontece também é que às vezes falam que eu defendo muito algumas situações. Que eu não gosto de generalizar, entendeu? Não gosto porque generalizar cria mais preconceito, cria mais medo e fortalece as barreiras. Então, eu não posso falar, eu vivi coisas, nossa, se eu te dou um exemplo de meu filho, com 14 anos, ele trabalhava em uma panificadora do sector onde a gente morava e ele pagavam 10 reais por todo dia de trabalho a um menino de 14 anos. Mas esos 10 reais eran una bendición para nós. Sabíamos que estaba siendo explorado, mas a gente não tinha para onde correr, entendeu? Então, eu não justifico, nunca vou justificar o trabalho escravo, nem nenhuma outra violação de direitos. Mas isso é porque por isso foi que se criou a Irmandade Sem Fronteira. Para que o migrante, por muitos irmãos brasileiros, que glória a Deus são milhões, que estão com o nível de empatia, de solidariedade,
de sensibilizado y concientizado sobre la causa migratoria, a un migrante hace falta que alguien que ya vivió, o peor do que eles viven, puedan ter essa mano amiga onde eles se puedan comunicar. Um migrante não vai vir a falar com você, por muito que você esteja identificado com a pauta migratória, igual que com um irmão migrante que passou o mesmo por ele, que ele. Aproveitando, voltando um pouquinho no assunto, como que funciona esse processo da Irmandade de acolhimento, de você poder, de certa forma, subir de cargo, representar mais a causa migratória, né? A Irmandade foi composta por Pablo, Maria Isabel, Luzbeli e eu. Fomos os primeiros que criamos Irmandade com outros irmãos, mas quem estávamos na frente éramos nós. Era Luzbeli, Maria Isabel, Pablo e eu. Isso foi em 2018. E iniciamos, en realidad, cuando llegamos al abrigo interiorizado, ya habían 2 turmas de venezolanos en ese abrigo, nos fue a tercera turma. Ahí nos dimos cuenta que precisábamos colaborar para que el proyecto funcionara, y ahí empezamos como voluntarios. Ahí en el 2019, septiembre, 29 de septiembre, hicimos nuestra primera asamblea. Ahí con unos pastores maravillosos, el pastor Severo, la pastora Vera. Y nossa contadora, que hasta agora y siempre va a ser nossa contadora, que es a Inés de Asunción. Entonces, fue una cosa que nos fue creando sobre la marcha, como falei. Fue nuestro Señor Jesús colocando cada cosa y nos asumiendo más responsabilidades y más responsabilidades. Nuestras casas se convirtieron en casa de pasaje, porque aquí por enquanto no hay una casa de pasaje donde pueda abrigar a migrantes que o llegan sin tener un lar o no consiguieron pagar más su aluguer y tuvieron que salir. Entonces no hay ainda, porque ya vamos a falar nosotros vamos a falar dos desafíos, vamos a falar do que está pronto a resolver. Sí. Entonces ahí nos construyó Irmandade, iniciamos y empieza a correr atrás. Aprender sobre derechos humanos, aprender sobre migración, derecho internacional, todo lo que es políticas públicas migratorias, y a conocer cada espacio. Ahí Irmandade fue ocupando espacios como consejos municipales, da mulheres, interracial, de derechos humanos, no sé, ya no me acuerdo, ahí. Varios espacios, a participar en foro, asamblea, congreso, conferencia. Así también en lo estadual, Comité de Educación en Derechos Humanos, COPEGI, que es el Consejo Permanente de Derechos Humanos, Consejo da Mulher, LGTBI. Tenemos una participación bastante y significativa. En el CERMA, que es el primer, fue el primer Consejo Estadual para Migrantes y Refugiados do Brasil. Aquí en Paraná se creó el primer consejo. Ese consejo no había participación de migrantes, no había una representación migrante ocupando una cadera. La gente podía participar como convidado, mas no tenía el poder de decisión de un voto sobre nuestra pauta. Entonces ahí Irmandade logró hacer la primera institución liderizada y estructurada por migrantes para migrantes en ocupar una cadera como consejeros titulares. Isso foi a primeira fase. Vocês sentiram, desde lá de Boa Vista, espaço do poder público para acolher a pauta de vocês perante a lei? Porque, por exemplo, é instituído no Paraná uma lei que reconhece o CERMA como um órgão oficial. É que o CERMA é parte da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Entonces nosotros no solo ficamos siendo ahí conseleros. Este año fue a reelección no CERMA. A gente fue reelegido como o más votante, y eso no puede ser solo con nuestros hermanos brasileños que apoyaron a la gente. Y yo ocupé por primera vez una refugiada, mujer, y por primera vez una representatividad da migración en ocupar la presidencia do CERMA. Y eso es gracias al apoyo de las otras organizaciones de la sociedad civil liderizadas por hermanos brasileños, porque migrantes no hay suficientes organizaciones con el tiempo
para poder inscribirse y ser votante. Así que no se está ocupando ese lugar por ese reconocimiento que las organizaciones da sociedad civil brasilera reconocen a Irmandade por nosso trabalho. Um trabalho voluntário, somos agora 48 venezuelanos, somos 28 brasileiros. A Irmandade tem assessores do terceiro setor, tem contadores, tem advogado, assistente social, psicólogo, tem educadores sociais e tem todo um cúmulo de parceiros brasileiros que a nossos profissionais migrantes, advogados, contadores, psicólogos, del tercer sector, relaciones internacionales, nossos irmãos brasileños hacen la integración con Irmandade y enseñan a esos migrantes la temática cómo ejercer aquí la profesión. A Irmandade, domingo atrasado acompañamos a la reválida, la mayor inscripción de reválida en el edital da UFPR para revalidar diplomas de migrantes y refugiados. Fueron más de 600 y pocos inscritos y fueron muchísimos, más del 80%, me atrevo a decir. A segunda-feira vamos a tener estadísticas que lograron revalidar su diploma. Y ahí fue una construcción de trabajo en equipo. Irmandade no fue construida para concurrir con las organizaciones de nuestros hermanos brasileños. Irmandade fue construida para trabajar en la integración. Porque precisamos ser quien acole y quien é acolhido en la construcción de esas políticas públicas para nós. Então você acredita que a Irmandade, vocês acreditam que a Irmandade melhorou o espaço do migrante no Brasil, em Curitiba? Com certeza. Você acredita? E não só Irmandade, porque a gente tem uma rede de organizações liderizadas por venezuelanos em todo o Brasil que se chama Red Ven. Mas también trabajamos con organizaciones de hermanos cubanos, haitianos, congoleses, árabes, peruanos. Aquí en Paraná tenemos a Contigo Perú, que es una organización de nuestros hermanos peruanos. Tenemos organizaciones de hermanos haitianos, congoleses, bolivianos, paraguayos. Ten ahora construcción de otras OSCIs de venezolanos. Ten proyectos de deporte, de cultura. Nuestro hermano de Alma Tricolor, Francisco. O sea, hay una serie de la misma Jedimar de Terra. Entonces, es la gente organizándose para estar estructurado formalmente y poder participar en la construcción de empregabilidad, de emprendedurismo, de cultura, de gastronomía, de educação, de justiça, entendeu? De esporte e lazer. E ser sempre um ponto de apoio para Exatamente. Para quem acaba de chegar na cidade ou quem ainda tem receio de procurar alguma pauta, alguma ajuda na justiça que for necessário. Vocês estão ali para isso, mas não só isso. Quando ele falou que ele é descendiente de libanese, eso es lo que la gente quiere. A gente quiere que amanhã nossos nietos, nossos filhos falen assim: eu me sinto orgulhoso da raiz de minha origem, entendeu? Porque nossos pais, nossos tios, porque os filhos de Pablo, os filhos de todo o equipe, minha filha e meu filho olham a Pablo, olham a equipe como tios, entendeu? Tios de verdade. Eles sabem que em momento eu não estou, vai estar seu tio Pablo. E assim, nos construiu mais que uma família. Muito mais que uma família. A Irmandade, e eu falo da Irmandade porque quando eu cheguei aqui, eu hubiese gostado ser atendida como nos atende. Entendeu? E falar da Irmandade, quando a gente entrevista, verdade, Pablo, depois que nos sai de aqui, a gente empieza a lembrar. E lembrar, nossa, como nós chegamos aqui? Como nós estamos em seus conselhos? Como logramos? Eu trouxe essa camisa hoje, porque esse foi um espaço de conquista, que é a segunda Comigrar, Conferência Nacional para as Migrações. Tinha 10 anos que não se fazia. E essa proposta de política pública federal para as migrações, nós participamos em ela. A Irmandade levou 14 participantes. E a Red Ven levou mais de 40 participantes. Então,
no se trata de venezolano, no se trata de haitiano, no se trata de árabe, no se trata de ruso, no se trata de chinés, nada. O sea, a migración se trata, que aunque suene trillado, a migración es todos. Todos no somos migrantes. Ninguno de nosotros es original. No, el original es nuestros pueblos indígenas. ¿Entendeu? Mas você, ele, ela, eu, somos descendência de migrantes. Somos uma mistura, entendeu? De ADN. E ninguém pode tapar isso. Por isso, quando eu vejo que uma pessoa é preconceituosa com outro que chega, eu falo assim, nossa, vamos fazer uma prova de ADN para ver quantas combinações você tem aí. Entendeu? Então, a gente esquece. Mas também hay que chamar a consciência. Ninguém nasce sendo racista. Sim. Ninguém nasce sendo xenofóbico. Ninguém nasce sendo homofóbico, ou preconceituoso, ou classista, ou excluyente. Isso vem desde o hogar. Eu sou pedagoga. E eu sei com certeza que isso nasce do hogar. E o que eu... Assim que eu falo mais que Pablo, tá? Notaram? Eu quero parabenizar esse projeto de vocês. Porque isso é o que a gente precisa. Informação. Mas aonde ele ter que ir para ter a informação certa. Para não cair em los coyotes, para não cair em los estafadores, em los gestores que fazem regularização migratória. Entendeu? É uma forma de reeducar a través da informação. Porque direito a gente tem aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Mas também tem deveres. Esse nos fala. ¿Puede hablar Pablo sobre eso? La gente tiene una campaña muy fuerte con los inmigrantes cuando llegan a nuestro atendimiento. Siempre lembrando, vos tenés muchos deberes, pero también tienen derechos. Tienen que saber equilibrar entre los dos. Vos tenés que saber que están en una sociedad nueva donde no puede tener todas las actividades que hacían en Venezuela. Tener un son alto, brigar en la rúa, ficar no pueden hacer lo mismo, están en otra sociedad, tienen que se adaptar. Eles falam, no, pero yo soy así, no, pero você tem que mudar. Tienen otra cultura donde cualquier cosa que antes hacía aquí pueden ser 5 años de cárcel. La ley María de la Peña, los aportes que le dan a las crianças por ser padre, eso aquí se hace valer mucho. En Venezuela no tenía tanta fortaleza como allá. A gente tem que falarle al migrante hasta que tem que pagar los impuestos. Tem muchos migrantes que tienen muy buen pagamento aquí y esquecieron que existían los impuestos. Aquellas personas que están haciendo MEI y no saben que tienen que pagar impuestos. A gente tuvo una formación las semanas pasadas en el mes del emprendedor donde reunimos migrantes para lo de MEI. MEI y Tendencia. Fue una parcería muy buena con Baile de Piñón y el Sebrae. Tenían migrantes que tenían MEI por placer. O sea, hicieron porque querían hacer, mas no sabían todo lo que implicaba eso. Tenía un migrante que tenía MEI de hace 2 años y nunca lo usaba y nunca sabía por qué estaba negativado. A gente procuró en sistema, la indicamos y a gente falou que eles falaron para nós que a gente salvó la vida de ellos. Porque no sabían que estaban tan negativados, porque estaban negativados, nunca se procuraban. Y esas informaciones son fundamentales para un migrante. Cosas nuevas que la gente está recibiendo aquí, pero ellos precisan conocer, ¿saben? El Mandarín Sin Fronteras se ha dedicado a eso. No quieren que pasen lo que nos pasamos. La facilidad de la integración del migrante va a hacer evoluir más rápido en la sociedad. Eso va a ser fundamental. El conocer cuáles son las zonas industriales, cuáles son los perfiles donde tienen que morar más perto, donde tengan un trabajo acorde a su profesión. Es difícil. Yo soy pedagogo, mas yo tenía una constructora en Venezuela. Tenía carro, casa, y dejar todo con una mala de 10 kilos, llegar a un país donde no falas tu lengua, no es sencillo. En nuestros atendimientos son sentimentales. Sentimentales porque tenemos una parte donde tienen que hacer un cadastro, donde les empiezan a dar su vida. Se llora y llora y llora y llora. La responsable do cadastro, Yusmarí, que es nuestra coordinadora del proyecto, nos falamos,
Oi, gente, você tem que contar toda a história para ela. Ela é a fofoqueira da equipe, tá? Sí. Mas é para romper os... Sim, quebrar o mas gelo, sabe? Aí Jusmarie recebe... Nossa, tanta coisa que às vezes nós temos que tirar a Jusmarie de lá. Porque Colocar está outra. encargada porque cada história é uma história que Cada migrante tiene su historia. é uma coisa Cada muito- migrante tiene su historia. Hay migrantes que ven por doencia, otros que ven estafado, porque no, es común. Migrante llega, no, es que yo llegué, que mi primo me faló, que tenía trabajo para mí, tenía la casa, tenía carro, yo iba a estar tranquilo, en 2 meses podía reunir dinero y voltar a Venezuela. Sim. Llegan aquí en el vuelo y están en el aeropuerto sin ninguém, con todos los teléfonos bloqueados. Ocurre muito. Cubano, venezolano, ocurre muito. E outra coisa muito preocupante que a gente tem é o nível de abuso que entre as mesmas nacionalidades fazem com nacionais, sabe? O sea, sabemos e aí a gente deixa a consciência, não? Sempre orando a Deus que façam uma reflexão. Por quê? Porque o migrante chega aqui querendo trabalhar. O migrante chega aqui querendo ser atendido por o SUS. O migrante chega aqui querendo ter oportunidade, como qualquer ser humano. Como esse irmão brasileiro que está retornado. A gente chega aqui com só dar um pouquinho de oportunidade que a gente aproveita ao máximo. Porque tem família ainda lá em nossos países de origem que precisam de nós. Como também tem família aqui que precisa de nós. E o pai migrante ou a mãe migrante que já tem certa idade, a gente está correndo muito rápido. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar aqui. E a gente quer deixar a nossa família o mais estável possível para o momento em quando a gente já não esteja. Entendeu? Então, por exemplo, o migrante tem que saber que ele tem direito à saúde. Que se ele apresenta uma emergência, ele vai ser atendido. Assim não tenha documentação, porque isso é garantido aqui. O migrante tem que saber que ele tem um problema na justiça, que existe o Ministério Público, que existe a Defensoria. Eso es lo que la gente quiere. Saber guiar, ser una guía para donde ellos puedan resolver su problema y no generen más problemas para la sociedad. Porque o Brasil mismo tiene su propio problema. A gente tem que chegar aqui a ser parte da solução, do desenvolvimento, do crescimento, do fortalecimento do país. Por quê? Porque se a gente é parte da solução e o desenvolvimento do país, nossos filhos e netos não vão passar por nada ruim. Sim. ¿Entendió? Entonces, por eso es que cuando nos fala de que no, el venezolano llega, vamos a hablar de Venezuela, ¿tá? Que el venezolano llega con una cultura de imponer el son o a forma tropical, para decirlo de un jeito. No es solo el venezolano, no es solo. Es toda cultura que llega aquí. Por ejemplo, se vamos a falar da a comunidade árabe tem sua própria cultura. Sim. Nós estamos acostumados a ver certas partes da cultura árabe com certas formas de ser, mas é um pouco mais reservada. Assim a japonesa, assim. Mas também há que entender que essas são nacionalidades que têm um histórico de situações que eles como que já têm um manual para adaptarse a la sociedad de donde les llega. Si vamos a falar do colombiano, do venezuelano, Peruano. del mismo peruano, hasta el del cubano, vamos a falar de nuestros hermanos cubanos. Nuestros hermanos cubanos no tienen acceso a la tecnología en su país. No tienen un internet amplio como el de nosotros. No tienen ni siquiera liberdade de comer lo que eles quiser. Y yo no estoy falando porque yo fui a la Cuba. Estoy falando lo que escuto de miles de cubanos que hemos atendido, ¿tá? Entonces, cuando les llegan aquí, ellos llegan a cargarse de tanta información, pero tanta información, que ni el mejor procesador asume. Entonces, a gente tem que entender que dentro de la migración hay especificidades y que esas especificidades van a ser
bien encaminadas para la integración a través de un trabajo interseccional. No puede ser, você no puede encajar un venezolano a donde está un árabe. No puede encajar ni siquiera un colombiano a donde está un venezolano. Y que también a migración individual. ¿No se ha aprendido eso? En un grupo familiar, a migración no va a ser igual. No va a ser. Sim. Por integrante de familia. Y ahora hay otra parte de la migración que siempre esquecen y dejan de un lado. Nossa criança, adolescentes e idosos. ¿Por qué? O idoso acha que ele vir aqui a quê? A cuidar los netos. Porque ele não tem mais nada por fazer. E aguardar a morte. Adolescente, nunca se le pergunta si ele quer migrar. Si está de acordo com o país. E é uma criança menos. E às vezes falam que para a criança é mais fácil integrar-se. É mentira. A criança não tem uma capacidade para lhe dizer se estão fazendo bullying por sua nacionalidade. Ele acha que é comum. No. E aí tem muitos adolescentes que han caído em depressão, em uma depressão, que eu agora não lembro o síndrome, que eles ficam de forma vegetal, hacia, fetal, deitado, eles não comem, eles não tomam água, eles não saem, eles nada. Porque o processo de integração, às vezes, é muito difícil para nossos adolescentes. Então, é um processo para isso ter irmandade, para indicar como acessar ao sistema de saúde, de justiça, educação, como prevalecer seu direito, mas também como cumprir os deveres. Então você acredita que o Infomigrante pode ajudar muito nessa causa? Você acredita que tem algum projeto em Curitiba muito parecido no Brasil? Você acredita que existe? Vou falar um negócio para você. Existe tanta informação que um projeto como esse é maravilhoso. E se há outro projeto, a gente tem que trabalhar em equipe. Por quê? Porque vocês podem encargar-se, se há, não tenho até agora conhecimento. No, Infomigrante. Há informação, há páginas, aí sim, há muita gente espalhando informação. Muita coisa espalhada. Isso. Né? Mas, se vocês se enfocam em ser esse jornal interativo com os migrantes para fortalecer o que a gente faz, o que fazem as outras OSCE, eu não acho, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito importante, não só para o migrante, sino para quem também trabalha com a migração. Sim. En realidad va a ser una ventana abierta para todas las comunidades. Siempre que trabajen en conjunto con la sociedad civil, você vai encontrar cuáles son las dificultades y dónde você pueden aprovechar la información que tienen que colocar. Porque cada uno de los migrantes tiene una situación distinta. Ahí es donde você van a tener que formalizar una información que ayude tanto al cubano como al árabe, al colombiano y al venezolano. Desde el proceso de documentación, que es distinto para cada uno, tiene sus características, hasta cómo vocês pueden adecuar las culturas de ellos para poder entrar a la información. Por ejemplo, las personas que ven de la costa, vocês pueden indicar viajes a playas cercanas. Tem muita persona aquí venezolana que moraba toda la vida en la costa y ainda no han ido para Naguá a ver un poco de playa. Esas pequeñas informaciones, vocês pueden sacarle un lucro muy bom con respecto a la información. Y que, por ejemplo, a gente precisa que un migrante, de alguna forma, ele pueda hacer lazer. Isso. Entendeu? Muito para ele importante. oxigenar e equilibrar a saúde mental. Porque não é só trabalhar. Entendeu? Se vamos falar de algumas culturas, a venezuelana, a peruana, a colombiana, mais de Latinoamérica, estaban acostumbrados que siempre el fin de semana era para compartir en familia. Entonces ese espacio no se puede perder y no se puede encasillar a compartir solo en casa haciendo un churrasco. Es aprovechar o turismo que vocês têm. São simples museus, são praças, são parques, são zoológicos e outros mais para frente, que mais longe, como falou Pablo, que se puede ir con una planificación. Entonces eso también es importante, porque no es solo sobre trabajo, sobre derechos, es también cómo você puede fortalecer los lazos familiares a través del turismo.
y las distintas actividades que tienen las distintas nacionalidades. Tengo un grupo de cubanos que están haciendo bailoterapias en ciertas plazas. Eles, para el potencial que tienen para un fin de semana de un cubano, él ainda no tiene información. La comunidad cubana no se ha esparcido esa información. Pero yo aseguro que al empezar Infomigrante a dictar todas esas TIC que pueden hacer com sua nacionalidade, seria um sucesso. Estaria. O que você acredita que vocês acreditam que o migrante escolhe mais o Brasil do que outros países, talvez uma Colômbia? Não vou falar que é a mesma língua, né? Porque cada país tem sua diferença, né? Tem sua gíria. Mas por que vocês acreditam que o Brasil é o que mais... Ele pode afirmar que ele é o que mais acolhe? Voy a falar un negocio para que você sepan una realidad. Sepa. Entre el 2000, vamos a hablar da diáspora venezolana y cubana. Entre el 2017 al 2020, Brasil era como el sexto país que un venezolano escolhia para morar. Y un cubano también. Él no se escogería para tránsito, para ir a otros países. ¿Okay? Sobre todo para el venezolano, que era más fácil llegar por Pacaraima al aeropuerto de Boavista. Entonces, o cubano era más fácil por Guayana Francesa, por lá, ellos entran, llegan por Roraima y otras partes, es más fácil. Vamos a hablar fácil. Porque para nossos irmãos cubanos é bem forte chegar aqui. Mas era sempre escolhido como um país de trânsito, era muito pouco os que ficavam. Também ia a depender do status da pessoa, sabe? Das condições financeiras. Depois da pandemia, ou durante a pandemia, Brasil virou a ser o óleo, ou seja, o ponto para la gente migrar. Venezolanos de otros países se venían a Brasil, vinieron y vienen y están viniendo para acá. De otros países están reemigrando. Y de otros estados están reemigrando para Paraná. Curitiba es la primera ciudad que más recibe migrantes. Y Brasil es el tercero o segundo estado ya. Paraná. Então, o que eu quero falar com isso? Durante a pandemia, Brasil demonstrou que ser um país irmão, de acolher, entendeu? Então é assim, eu sempre parabenizo muito a DPU, Defensoria Pública da União, através do senhor Leonardo Magalhães, que ha feito um trabalho e sua equipe humanizado, muito humanizado. Ha lutado, ha corrido atrás y você puede interactuar con una persona que ocupa un nivel como ese, así perto. Escuta. Y no solo escuta, sino que lleva a la práctica para procurar solución. Gente así es que fez y hace que Brasil sea oleado con otro oleado de acolhimiento. Que hay cosas que hay que arrumar. Filha, por favor. Un país que tiene una ley migratoria nueva del 2017, ¿entendió? Que reconoce a un migrante, al refugiado, al desplazado como un ciudadano más. Y que aparte de eso, ten mucha fuerza en los derechos humanos. Entonces, Brasil, durante la pandemia, lo que no hizo otros países, más que fechar a frontera, que fecharon por seguridad nacional, Brasil acolió, reconoció, regularizó esos migrantes y ainda ahí nos formamos parte de aquí. Entonces Brasil durante la pandemia y después de la pandemia mudó para los migrantes olear con Brasil. Entonces Brasil pasó a ser encima de un tercer país para vivir aquí. La pandemia fue como quien fala una prueba de fuego para Hermandad. Isso. Frontera fechada. Ningún parte de regulamentación estaba trabajando, ninguna de las otras organizaciones. La gente tuvo que abrir sus puertas para poder acoger. ¿Cuántos llegaron a morar en tu casa? En mi casa llegaron a morar más de 40 familias. Entre 3, 4, 5, con cachorros, sí. Con niños, con cáncer.
no existía ese momento bastante difícil de un migrante llegar donde no podías dar la mano, no podías recibir un abrazo, no podías comprar nada. Eso fue algo que mudó. Aí a DPU, o governo federal, fez um negócio que se chama RNM provisório, que é um vermelho. E esse RNM provisório era que antes existia o protocolo de refúgio, solicitação de refúgio. Então, como era muito complexo o número longe de refúgio, eles invirtieron para entrar a los migrantes que estaban entrando de forma irregular durante el proceso de pandemia y dieron ese RNM provisorio. O sea que ya no era un número de protocolo de 12 dígitos, sino que ya era un número de registro nacional migratorio provisorio de un año. Entonces ahí los hermanos cubanos pudieron tener por primera vez un RNM y no un protocolo que era una folia de papel, sino que era un práctico, como un RG más práctico, que es el RNM provisorio. Entonces ahí facilitó más para nuestros hermanos cubanos también. Lembrando que en ese ya el país estaba ruim. O país estaba ruim y se colocó más difícil con la pandemia. Muito venezolano tenía que caminar 8 horas por dentro del mato, en cruzar frontera de una manera que ainda las personas empiezan a hablar y están llorando. A gente hizo una parcería con la embajadora en ese momento de Venezuela. Con la embajada de Venezuela. Ella llegó hasta acá, hasta nuestra sede. La señora María Teresa. Empezamos a hacer mucha documentación que en Venezuela no se conseguía. Eran filas de gente en la casa de ella. Fila de fila. Aproveitamos a hacer la carta de soltería. Certidón de soltería. Hicimos la de motorista, la revalidación de motorista. Hicimos todo serviço consular. Todos os serviços. Pessoal, quero agradecer demais vocês por terem topado vir aqui conversar com a gente. Sim. Foi uma conversa muito produtiva e mas instrutiva. Nós conversamos, vocês não. Mas é justamente isso, falar das vivências de vocês. Tem lugar para procurar oficial aqui no Paraná, o CIRMA. Tem a plataforma que a gente está criando agora. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que é Irmandade Sem Fronteira em Instagram, Facebook. E pronto, vamos dar uma surpresa. Vamos colocar na tela as informações. Aproveitando, tem alguma outra rede social? Até pessoal que vocês queiram divulgar, pode? Sim, não, e a gente tem uma surpresa para vocês. Daqui a pouco informamos. Vão ser convidados. Muito obrigado. E obrigado para vocês. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. E um projeto que já fica bendecido por nosso Senhor Jesus e falamos em espanhol. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado a você também. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.